Gente, estamos aqui no segundo episódio dessa conversa super gostosa com Itaú Personalité, mais uma vez com as duas Anas, Ana Luísa Westphalen e Ana Laura Magalhães. Episódio 1 a gente falou sobre a mulher investidora, diversificação, 3 pilares, liquidez, risco, retorno. Mas não é só isso. Por mais que a gente aprenda tudo isso, tem uma coisinha de fora que impacta bastante, que é o tal do cenário econômico. O que acontece aqui, o que acontece no mundo e como isso impacta a nossa carteira de investimentos. E a gente podia começar com a Ana Luísa falando quais são esses fatores. Olha, Marilene, uma coisa que atrapalha muito quem quer começar a investir, que é o bando de siglas, né? E conceitos técnicos que às vezes as pessoas vão falar sobre investimento e falam de um jeito difícil, siglas, e daí isso é muito ruim, porque afasta a pessoa que quer começar a investir. Ela fala assim, não, eu não vou entender desse mundo, eu não gosto de economia, eu não gosto de matemática e eu não vou conseguir entender o que está acontecendo, eu vou só olhar para os meus investimentos ou investimentos não é para mim, que é o pior dos cenários, né? Eu acho que não tem como a gente ser uma investidora e não acompanhar o cenário econômico. Porque o cenário econômico global e também o cenário econômico doméstico, eles que vão mostrar todo o ambiente e o que pode mexer com os nossos investimentos. É claro que a gente falou no primeiro episódio, a gente combinou que todo mundo vai ter uma carteira diversificada, vai ter várias classes de ativos no nosso portfólio. Porém, eu acho que é essencial você pegar gosto, né, por acompanhar o noticiário econômico. Eu prometo que não é nada de outro mundo, né? E acho que faz parte, assim, da jornada de investidor, você tentar ser investidora antenada, né? Falar sobre os assuntos, começar a se interessar mais. Eu acho que é um pacote que faz o investidor. Influencia tudo na nossa vida, não só a nossa carteira de investimentos, né? Tomada de decisões em relação ao nosso negócio, ao nosso trabalho, à nossa Com certeza. Até viagens, tudo isso. É essencial. Eu acho que para a gente trazer um pouquinho de cenário, trazer um exemplo do que está acontecendo agora, né? Vamos começar falando de taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. A gente vê no noticiário, a cada 45 dias, o Copom se reúne para definir o que vai fazer com a taxa de juros, se vai cortar, se vai elevar, se vai manter, e explica preocupação com inflação. Eu acho que se tiver uma coisa que é interessante entender é o impacto da taxa Selic no cenário e nos nossos investimentos, porque ela é a taxa mãe, né, de todas as outras taxas. Então, quando o Banco Central define, por exemplo, agora a gente está com a Selic atualmente a 15% ao ano, uma taxa de juros super alta, já faz algumas reuniões que o Banco Central tem mantido nesse patamar, com uma preocupação com inflação, uma preocupação também com a atividade, que está muito aquecida, e a principal instrumento de política monetária do Banco Central. O que é a expectativa lá no BBA? A gente tem uma expectativa, a equipe macroeconômica, de que no início do ano que vem que a gente possa ter um primeiro corte da Selic e entre num ciclo de corte da taxa básica de juros. Essa palavra ciclo é muito importante para entender a economia, porque na economia tem um lag, né? Tem um espaço entre uma tomada de decisão pelo Banco Central e o efeito disso na nossa economia real, que é, como você falou, vai impactar não só os investimentos, como os negócios, né? As nossas decisões de viagem, de família, enfim. Então, vamos usar esse exemplo de agora. No ano que vem, em janeiro, o Banco Central iniciando um ciclo de corte da taxa básica de juros. O que começa a acontecer na economia, obviamente com esse espaço de tempo que eu mencionei? A gente vai ter o crédito, né, concedido pelas instituições financeiras ficando mais barato, mais atrativo. E isso vai estimular as pessoas a contraírem empréstimos, seja para consumo, seja para investimento. Então, é um estímulo para o empresário investir mais, para ele ampliar sua capacidade, para ele contratar pessoas, as pessoas estão empregadas e se incentiva elas a consumir, e a gente entra num ciclo de uma atividade começando a aquecer da economia. O que acontece? Também tem um efeito sobre dólar, né? Sobre o câmbio. Por quê? Porque se a taxa de juros fica mais baixa, para o investidor estrangeiro fica menos atrativo investir. Assim, eu estou simplificando, existem vários fatores aqui em jogo, né? Mas, em tese, fica menos atrativo para o investidor internacional vir aqui para o Brasil. A gente tem menos dólares no mercado e isso chama uma desvalorização
da nossa moeda, do real em relação a outras moedas. E daí aquele momento da economia de aquela alegria, as pessoas empregadas, as pessoas consumindo, enfim. E daí o que pode começar a acontecer depois de muito tempo, né, dessa pujança econômica? Pode ser que os preços comecem a subir, daí a gente tem essa preocupação com inflação, e daí o que o Banco Central vai fazer em algum momento? Vai começar a elevar a taxa básica de juros, vai entrar num ciclo de aperto monetário para poder drenar um pouco da moeda nessa economia e controlar os preços. Então, nessa historinha aqui simplificada que eu contei, a gente falou de componentes muito importantes aí. A gente falou de Selic, a gente falou de inflação, a gente falou de câmbio, e isso já dá um panorama de como uma decisão do Banco Central pode afetar o nosso dia a dia, pode afetar os nossos investimentos. Mas antes de eu entrar em como isso afeta os investimentos, tenho aqui do meu lado a melhor pessoa para explicar o que é cada um desses fatores. Bom, a Ana falou um monte de coisa aqui, né? Realmente de uma forma simplificada, mas muito completa. E talvez uma forma até de tentar traduzir isso para quem pode estar ouvindo pela primeira vez, né? Porque trazer esse contexto de economia, sistema monetário, às vezes é confuso para quem está ouvindo pela primeira vez. Mas é simplesmente entender o contexto do que é regular a economia. Porque, por exemplo, quanto que vale o nosso dinheiro hoje? Você deixou R$1 parado na sua conta corrente do banco? Quanto que vale esse dinheiro no tempo? Ele não vale nada, né? Ele vale aquele R$1 ali, ele vale essa unidade monetária que ele representa. Só que, na verdade, a taxa básica de juros que é estipulada pelo Banco Central, ela que vai definir o valor que ele tem no tempo. Então, hoje, 15% ao ano enquanto a gente grava esse vídeo. Isso quer dizer que, se você deixar o seu dinheiro aplicado na taxa básica de juros Selic, como um Tesouro Selic, por exemplo, que é um produto financeiro que leva esse nome, aquele R$1 vai render 15% em 12 meses, né? No ano. Claro que a Selic vai variando ao longo do tempo, nessas reuniões de 45 dias, e ela muda de preço como? Quem estipula o valor desse dinheiro? Por que ele muda ao longo do tempo? Por causa da inflação. Então, por exemplo, para quem está ouvindo a gente agora, aqui para vocês duas também, tem alguma coisa que vocês compravam 10 anos atrás que é mais barato hoje? Provavelmente nada. Porque essas coisas foram encarecendo ao longo do tempo. Claro. Né? Então, assim, o que é encarecer alguma coisa? O que é o encarecimento de alguma coisa? Será que quando a gente ia numa padaria e comprava um pãozinho a 25 centavos, o que mudou agora ele custar R$1,25? Você precisa de mais unidades de dinheiro para comprar a mesma coisa. Porque para produzir aquele mesmo pãozinho, você precisa de mais unidades de dinheiro para comprar a farinha, o ovo, o azeite, a manteiga, o salário das pessoas. Aquilo foi precisando de mais dinheiro no tempo, né? Então esse é o encarecimento generalizado das coisas é a inflação. E para você controlar isso, você precisa dessa taxa básica de juros. Vou aproveitar essa sua dica. Qual que é a principal referência para a gente comprar, para a gente acompanhar a inflação? Tem uma sigla aí. O IPCA. Né, o IPCA, existem alguns índices inflacionários. Mais usa Sim. É o IPCA. Então, lembrando, inflação, a gente pode até falar igual a IPCA? A gente pode usar o IPCA como um principal ponto inflacionário no contexto de investimentos, mas tem outros. Para consumo, por exemplo, tem o IGPM, tem outros indexadores. Mas o IPCA é interessante porque ele já é até usado como referência para investimentos e para remuneração de investimentos também. Então, o ponto é, se eu vou investir o meu dinheiro, eu preciso que ele pelo menos renda acima dessa inflação, senão toda a rentabilidade que eu ganho, ela é só nominal. Mas o quanto que aquilo rendeu acima da inflação? A gente adora falar isso também no mercado financeiro, que é, beleza, então meu dinheiro rendeu 15% ao ano, mas a inflação é 5%. Então, a sua rentabilidade nominal pode ter sido 15%, mas a sua rentabilidade real, descontada a inflação, foi 10%. Não, o seu ganho real é aquele rendimento menos a inflação. Exatamente. Você ganhou acima da inflação. Exatamente, porque aí o seu dinheiro, no final das contas, quando você for utilizar, que seja para resgatar, para investir de novo, para comprar alguma coisa, ele precisa ter acompanhado o valor desse encarecimento das coisas ao longo do tempo. Por isso que a gente fala que dinheiro parado não adianta nada, porque você não está rendendo ele ao longo do tempo. Você precisa, pelo menos, proteger ele dessa variação inflacionária. Se eu tenho um dinheiro que está investido e ele rendeu, se a inflação tiver 4,5, ele rendeu só 4,5, o que eu vou falar? Que eu não ganhei dinheiro.
Você vai falar que você realmente não teve uma rentabilidade real, né? Você teve uma rentabilidade real zerada, mas você teve uma rentabilidade nominal de 4,5, Só que ela é proteger o seu dinheiro da inflação. Eu estou falando aqui de Exatamente. investimentos e por isso que eu estou insistindo nesse impacto. Quando a gente fala que a gente ganha dinheiro, a gente tem que olhar todos aqueles componentes, a gente tem que lembrar do episódio anterior e de muito mais do que a gente vai falar, porque a gente tem que ter esses dois pontos: proteger o nosso dinheiro da inflação. Isso. E a gente também tem que ter um ganho real. Então, lembrem disso, o ganho real é super importante. E sabe de uma coisa? Na hora de investir, quando se olha para a prateleira de produtos, levando em consideração a tríade que a gente mencionou no primeiro episódio, quando você escolhe investir em IPCA, você vai reparar que a rentabilidade é IPCA mais uma taxa. Então, independente da variação da inflação, que vai ser o IPCA, eu vou te pagar mais essa taxa de rentabilidade. Então, ali você já consegue ter uma garantia, entre aspas, de uma rentabilidade que você pode conseguir naquele produto acima da variação inflacionária, porque é aquele pedaço que vai te proteger da inflação ao longo do tempo. Então, é muito comum muitas investidoras olharem para a rentabilidade só nominal. O quanto me rendeu esse fundo de investimento? Quanto me rendeu essa ação? O quanto me rendeu aqui esse ativo de renda fixa? Tudo bem, a rentabilidade nominal ela é importante, mas o quanto realmente você teve de rentabilidade se a gente considerar a inflação do período, entendeu? E a formuleta não é tão fácil, né? Só vou pegar alguma coisa que rende hoje, a taxa de juros está 15%, a inflação está abaixo de 5%, né? Puxa, estou tendo um ganho real de 10%. Mas não é simples assim. Muitas vezes você tem fatores diferentes, a gente vai ter que colocar aí também, se eu puder explicar, o que acontece com a bolsa. Às vezes a gente tem essa coisa da taxa de Selic, que diminui a atividade ou aumenta a atividade. Por que existe esta movimentação da taxa básica de juros? Isso é muito importante para todo mundo acompanhar. Sim, claro. Vamos voltar naquela historinha que eu estava contando. Agora a gente está com a Selic lá 15% ao ano, muito alta. A expectativa é que no início do ano que vem a gente comece a entrar num ciclo de corte de juros, que vai acontecer tudo aquilo com a economia, mas como que isso impacta a minha carteira, os meus investimentos? A tendência é que hoje, com a taxa Selic alta, e dado que eu falei, ela é a mãe das taxas de juros, né? Ela que vai influenciando no CDI, a taxa que a gente usa para pensar no rendimento de renda fixa, né? Que a gente vai explicar melhor, acho que na nossa próxima conversa. Mas assim, o que tende a acontecer quando começa a ter uma redução da taxa básica de juros? Tudo que é investimento meu em renda fixa não vai ficar tão legal. Porque se a renda fixa é atrelada à Selic, em última instância, e aquela taxa está diminuindo, meu rendimento vai ser menor, o que eu preciso fazer? Hoje a gente fala, o Brasil é o paraíso da renda fixa, né? Porque com juros muito altos, realmente, você tem a segurança de uma renda fixa, você não vai querer correr risco. Mas o que vai acontecer conforme for caindo a taxa básica de juros? O investidor vai ter que procurar mais risco. Vai falar assim, poxa, não está sendo mais eficiente, né? Tem a inflação correndo meu poder de compra, eu preciso ir para um ganho melhor. Então, a tendência é que agora, entrando num ciclo de corte de juros, a renda fixa perca atratividade, a gente tem que começar a topar, correr um pouquinho mais de risco para ter um retorno um pouquinho melhor. E daí, todos os investidores vão olhar para ações e a gente vai começar a falar sobre ações, sobre bolsa, né? Assim, a gente está num momento aí de a bolsa subindo mais de 20% esse ano, então vai ser aquele momento que todo mundo vai começar a perguntar, né, Ana? E aí, Ana? Eu tô aqui, meu rendimento não tá muito bom, tava colhendo bons frutos da renda fixa, mas agora que ação que eu invisto, né? Vai começar a dominar as mesas aí o assunto de ações. É lógico que a gente falou que vai ter uma carteira diversificada, mas aí aquela parcelinha que é de ações é onde a gente vai olhar e esperar um rendimento melhor, porque a renda fixa não vai dar para contar tanto nesse momento. Acho que é importante a gente falar também que esse movimento não é apenas do Brasil, tá? O que acontece lá fora também, em termos de taxa de juros, vai impactar aqui, vai impactar o mundo. Quando acontece isso, que a Ana Luísa estava falando, isso impacta o câmbio, né? Então, se a gente puder também olhar lá para fora, a gente está vendo este movimento que aconteceu aqui de subida de taxa de juros, aconteceu lá fora também, na grande economia norte-americana. Agora a gente está tendo um movimento de redução. Então, é interessante falar também daquilo que você disse para o câmbio. Como é que ele afeta isso? Legal, vamos pensar assim, né?
O investidor estrangeiro, ele é muito importante, o fluxo, né, de investimento estrangeiro é muito importante para a Bolsa. A gente está vendo a Bolsa batendo recorde atrás de recorde e não é por conta de fundamentos aqui que estão melhorando, não é isso que a gente tem visto. O que a gente tem visto? A gente tem visto muito fluxo de dinheiro estrangeiro procurando outras economias para investir. Por quê? Porque os grandes alocadores globais estavam super concentrados em Estados Unidos. A gente tem uma administração nos Estados Unidos que anunciou um monte de barreiras comerciais e impôs tarifas, né, para a China. Imagina, as duas maiores economias mundiais brigando, né? Então, o que os alocadores globais, os grandes alocadores começaram a fazer? O movimento que a gente viu muito esse ano, uma realocação do portfólio deles, que nem a gente tem no nosso portfólio, esses grandes fundos, eles têm, né? Tem essa alocação. E essas alocações estavam muito, historicamente, concentradas em Estados Unidos. E foi o momento de falar assim, bom, eu preciso começar a diversificar, investir em outras geografias para não ficar tão concentrado em Estados Unidos num momento de tanta volatilidade por lá. Quando o investidor estrangeiro, ele olha, por exemplo, o Brasil, será que eu invisto no Brasil? Um país emergente, um país que tem os seus riscos, né? Quanto que está me pagando esse investimento? Hoje está 15% ao ano. Uma taxa interessante. Então, eu vou investir, eu vou colocar dinheiro nesse país. E daí entra muito dólar no Brasil. O que acontece quando a gente começa a reduzir a taxa básica de juros? Fica menos atrativo para o investidor lá fora. Quando está atrativo para o investidor lá fora, tem uma queda de juros, entra muito dólar aqui, porque eles estão investindo aqui no Brasil. Daí, como a gente tem muito dólar circulando na economia, isso tem uma tendência de desvalorização da nossa moeda, do real, em relação a outras moedas. Mas hoje, assim, falando um pouco de câmbio, a gente está vendo um movimento global de enfraquecimento do dólar, muito por conta dessa política do governo americano e por conta dessa realocação aí global de portfólios. Mas o câmbio, assim, é um medo que a gente sempre tem, né? Assim, os economistas sempre têm um pouco de receio de falar que o câmbio vai ficar tranquilo por muito tempo, porque, né, um movimento de fora, por isso que tem que olhar, né, o noticiário lá fora. E uma coisa que o Banco Central particularmente foi muito atento é que qualquer movimento para cima do dólar afeta muito preços, né? Afeta a inflação, porque tudo que é negociado tem o custo do transporte, né? Petróleo é cotado em dólar, encarece, sei lá, o trigo que é importado. Então, tá tudo muito conectado, né? É interessante que aos pouquinhos a gente vai montando este quebra-cabeça. Então, se no último episódio a gente falou sobre os conceitos básicos e agora a gente está falando dos pontos que impactam o investimento, qual que é a parte que faz diferença para a gente? A gente tem que entender essa parte de economia, política também está envolvido com isso, né? A gente sempre olha, porque obviamente, como você falou, movimentos políticos, coisas que vão acontecer, esta começa a ficar uma parte mais complicada para a gente entender. Mas você não vai virar economista, né? Então, vamos pensar aqui onde que esta mulher que está ouvindo a gente, que está comendo, como é que ela consegue destrinchar isso e não ter que passar o dia inteiro estudando sobre economia? Uma boa pergunta, porque acho que todo mundo também tem sua própria vida, tá todo mundo ocupado com seu próprio trabalho, né? E aí ainda ter que se preocupar em entender essas coisas que são mais complexas, mas eu super concordo com você. A gente vai lidando com isso com o tempo, vai ficando mais familiarizado, né? Então vai fazendo parte, porque um pouco do que a gente tem falado aqui é o que adianta a gente só olhar para investimento se a gente não olha para o cenário. Escolher o investimento adequado para o perfil de investidor, seguindo aquela tríade, só vai fazer sentido também dentro do cenário. Então, para ajudar as pessoas, no Itaú Personalité é possível acessar os relatórios mensais formulados por analistas que ajudam também nessa condução das conversas com um time de especialistas, que também é possível agendar através do próprio aplicativo, inclusive, ou até fazer parte de um grupo de WhatsApp em que essas informações são recebidas também de forma atualizada. Abertura de mercado, fechamento de mercado, tirar uns 5 minutinhos por dia, ler aquilo ali, já vai te ajudar também a criar essa familiaridade, lidar com isso de uma forma mais simples ao longo do tempo, né? E não é só entender a economia, mas como a economia impacta seus investimentos, que isso é muito importante. Tudo, né? Você mesma disse no começo dessa conversa, impacta nosso negócio, impacta se a gente vai viajar ou não, o câmbio impacta de forma generalizada em tudo que a gente consome, não é só o que a gente importa diretamente.
tem muito indiretamente, né, no nosso consumo daquilo que a gente tem. Então, é tudo muito combinado, assim. Bom, tendo dito isso, como é que a gente faz para se preparar para coisas que podem acontecer, que a gente já falou muito, os fatores externos? Como é que a gente se protege disso ou como a gente tira proveito disso? Sim, a gente volta para aquela questão da diversificação, né? O único jeito é você ter uma carteira diversificada. É aquele gráfico pizza que vai ter uma fatiazinha, por exemplo, em dólar, em ouro, em moedas internacionais, que é o que vai ser o seu seguro, né? Quando a coisa chacoalhar, aquela fatiazinha vai te fazer que nem um seguro de carro mesmo. Ela vai mitigar aí um pouquinho dos danos, né, de um chacoalhão na economia, e tem que ter aquela fatiazinha da pizza que vai te garantir retornos exponenciais, por exemplo, ações, e dá até para pensar em investimentos alternativos, em criptomoedas, né, na que você gosta, e sempre diversificar em diferentes geografias, né, porque não adianta só porque a gente está no Brasil, a gente está acompanhando mais o noticiário local, ter uma carteira só com títulos relacionados ao Brasil, porque a nossa economia pode passar por momentos ruins, né? A gente tem que diversificar. Vamos lembrar que o Brasil é menos de 8% do PIB mundial, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente está inserido num contexto maior de mundo e diversificar. Sim, é sempre sair daquele viés. Lembra que no primeiro episódio eu falei que tem um viés inconsciente que a gente acha que é racional, mas não é, que é o efeito manada? Esse viés que vocês estão comentando agora é o viés doméstico. A gente mora no Brasil, ganha em real, gasta em real e acha que ao ganhar dinheiro o investimento também só precisa ser em real e no Brasil. Sendo que na própria regulação brasileira a gente consegue acessar mercado internacional e outras moedas, trabalhar essa diversificação geográfica, que matematicamente é comprovado que traz melhores rendimentos no longo prazo, porque a diversificação ela pode parecer muito pífia, mas ela é muito óbvia no contexto de ser benéfica no longo prazo. Ah, não, eu não posso deixar de aproveitar essa deixa, né, que pelo aplicativo de Itaú Personalité a gente consegue investir no exterior, né, então você pode comprar ações, pode comprar um montão de coisa. Então, acho que essa facilidade que hoje o mundo oferece pra gente faz com que a gente não possa de jeito nenhum não ter uma carteira bem montada e bem diversificada. É isso aí. Bom, de tudo que a gente conversou, certeza nenhuma, o mundo muda, as pessoas mudam. E essa tomada de decisões em relação aos nossos investimentos tem que ter um acompanhamento contínuo, porque a gente tem uma estratégia principal, mas a gente também tem o que alguns chamam de tática, né? Para acompanhar como que a gente faz isso no dia a dia. Muito obrigada, meninas. Mais uma vez, está muito gostoso fazer isso com vocês. Muito obrigada, até o próximo episódio. Não esqueçam de seguir as nossas redes Itaú Personalité e o Women Invest. Muito obrigada, muito obrigada.